Olá, queridos. Orlando Paixão, mais uma vez aqui, meditando na palavra do Senhor, meditação bíblica diária. Amém? Vamos comigo aqui na palavra de Deus, livro de Marcos, apóstolo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Uma história muito conhecida na Bíblia, uma história que trata do cego Bartimeu, uma história que conta aqui, que narra uma cura que Jesus fez, mais uma cura que Jesus fez. Olha só, a partir do versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam o cego naquele momento que ele gritava a Jesus e mandaram que ele calasse a boca, ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, incessantemente: Filho de Davi, tenha pena de mim, filho de Davi. Então Jesus parou e disse-lhe: Chamem o cego aqui. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, homem, levante-se, porque ele está lhe chamando. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até então o lugar onde estava Jesus. O que é que você quer que eu faça? Perguntou o mestre. E ele respondeu: Quero ver de novo, quero ter as minhas vistas novamente. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, então, Bartimeu começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha só, queridos, esta palavra aqui, aonde Jesus cura o cego Bartimeu, naquela passagem que Jesus, mais uma vez no seu caminhar, ia ali em destino à cidade de Jericó, como ele sempre fazia, pelo caminho, pelo seu caminhar, ele fazia o ide da palavra de Deus, pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor, fazendo o que ele mais sabia, que era ensinar. Jesus, querido, ele era um ensinador. Ele era uma pessoa que levava o evangelho e ensinava as pessoas. Ele mostrava o caminho, ele direcionava, ele colocava a verdade a postos à disposição das pessoas para que elas se libertassem. Então, neste momento, eu quero que você reflita comigo aqui, numa sequência lógica, em alguns passos, em algumas passagens que o cego Bartimeu nos traz aqui, de maneira que ele foi proativo, de maneira que ele agiu, ele foi aqui um provocador de milagre. Nós estamos vivendo um tempo, queridos irmãos, que você, diante da sua fé, diante da sua crença em Cristo, diante da sua confiança, mais do que você acreditar, você tem que confiar. Diante da sua confiança em Cristo, você tem que provocar os milagres da sua vida. Deus está pronto para obedecer o seu chamado, para atender o seu chamado, porque tudo já está preparado, mas depende do seu agir, depende da sua ação, querido. Você tem que se colocar à disposição diante do milagre para que ele aconteça. Você tem que agir como um provocador de milagre, como o cego Bartimeu agiu nesse momento. Então vamos lá em algumas passagens aqui que eu quero destacar para que você tenha noção do que aquele homem fez para atingir esse milagre. Ele se colocou aqui, quando Jesus se dirigia a Jericó, ele se colocou, o cego Bartimeu, diante de uma multidão, no meio de uma multidão. E assim o cego, ele se prostou à beira do caminho que Jesus estava seguindo. Então Jesus ia por aquele caminho, o cego, ele sabia que Jesus por ali estaria. Diante disso, ele se colocou ali no meio da multidão,
ele ficou a postos, ele provocou aquele encontro, ele entrou no caminho de Jesus. Querido, você tem que entrar no caminho de Jesus. Ele está passando, os anjos estão com a bandeja todos os dias servindo aqueles que querem o alimento sagrado de Deus. Agora, se coloque no caminho de Jesus, provoque o seu encontro com ele. É isso que o cego fez aqui. Bartimeu, ele foi proativo. Jesus, ele deixou com você a sua condição de discernir e, consequentemente, decidir. Você tem um discernimento onde você analisa o bem, o mal, o certo, o errado, o positivo, o negativo, o melhor, o pior, e diante disso, do seu discernimento, você decide. Aí entra aquilo que é sagrado na vida de todas as pessoas e que Deus não interfere, que é o seu direito de livremente arbitrar sobre a sua vida, de decidir sobre a sua vida. É o sagrado livre-arbítrio que Deus lhe concedeu. Então esse cego, ele provocou um milagre, ele foi até Jesus. Ele procurou ter um encontro com o mestre, para que o mestre, então, só lhe oferecesse aquilo que ele já tinha adquirido, aquilo que já estava à sua disposição. Só que ele provocou, ele foi buscar. Então veja, se colocou no caminho, na beira do caminho, entre a multidão, e quando todos ali estavam ao redor de Jesus, ele gritou, porque ele era o quê? Cego, ele não via onde estava Jesus. Quando ele viu a movimentação da multidão, a única coisa que lhe cabia era clamar ao mestre, era gritar, chamar. Você está clamando, você está gritando, você está declarando-se para Jesus? Você tem feito isso, querido irmão? O cego Bartimeu fez. Então Jesus, quando ouviu aquele homem dizendo, filho de Davi, tenha pena de mim. Você está clamando a Deus? Você está declarando, filho de Davi, tenha pena de mim. Provoque o seu milagre nessa terra. Já está à disposição, só falta você acessar o seu milagre. Agora, depende do agir próprio que Deus já lhe concedeu. Então você tem feito isso, você tem se colocado no caminho de Jesus, você tem provocado o seu milagre, você tem buscado incessantemente ter um encontro com o Mestre, porque Ele está passando todos os dias na sua frente, se você ainda não percebeu. E clame, grite, chame até que Ele te ouça. A Bíblia diz, provoque o encontro com Jesus, se colocando em secreto no seu quarto, prostrando-se, ajoelhando, curvando-se, para que Ele ouça o seu chamado, o seu clamor, querido. Então é isso que eu e você temos que fazer para sermos atendidos. O milagre ele tem que ser provocado. Eu posso destacar aqui diversas passagens na Bíblia onde o milagre foi provocado. Você tem se colocado como um provocador de milagres na sua vida? O milagre está à disposição, agora você tem que se prostrar, se colocar à disposição, entrar no caminho que o milagre estará, para que você possa acessar ele. Depende do seu agir, para que o milagre encontre-se com a sua vida, para que o milagre saiba que você está clamando por ele, depende do seu agir. E o cego fez isso aqui, o Bartimeu. Ele clamou. E principalmente, você tem que ter coragem. Você tem que ter disposição, irmão. Você não tem que levantar todos os dias para ter motivação. Você tem que ter já as suas motivações sabendo para aquilo que você vai levantar. Não seja mais um perdido nessa terra, querido. Quando você se encontra, irmão, nem no deserto você se perde mais. Não seja, saia da multidão. Saia da multidão, não seja mais um perdido, mais um tolo no meio dessa multidão, sem destino, sem noção de para onde está indo, de onde vem, para onde está indo. Saia dessa multidão, se coloque à disposição, provoque o milagre,
clame ao Senhor, chame ao Senhor, porque Ele vai atender o seu chamado. Amém, querido? Amém. Ele vai atender o seu chamado, tenha certeza disso. O cego Bartimeu, ele foi até Jesus. Ele provocou o seu encontro com Jesus. E quando todos diziam, pare com isso, fique quieto, cale a sua boca, ele continuou firme no seu propósito. Por quê, querido? Porque ele tinha fé. Ele acreditava, mais ainda, ele confiava que o Senhor ia ouvi-lo. O clamor do Senhor, o seu clamor vai chegar até o Senhor e vai ser ouvido, querido. Preste atenção no que o cego Bartimeu fez. Mesmo diante de todos os percalços, de todas as impossibilidades, de tudo aquilo que disserem sobre a sua vida, que disserem que você não vai conseguir, que você não vai ter resultado, que você não vai ter prosperidade, que você não vai ter atendido tudo aquilo que você deseja, siga firme, querido. Se te elogiaram, continue, não parem, não pare. Se te criticarem, continue da mesma forma, não pare, nem pelo elogio, nem pela crítica, continue firme no seu propósito. Foi isso que o Bartimeu fez. Todo mundo criticou, surgiu um monte de barreira, de impedimento, de gente dizendo, sai para lá, seu cego nojento, sai daqui, vai para lá, Jesus não quer nada com você. E o que ele fez? Continuou firme. E quando Jesus ouviu, disse o quê? Venha até mim, traga-o até mim, levante-se daí, tenha coragem, venha até mim que eu lhe atenderei. E o que o mestre fez? Perguntou a ele, o que você deseja? O que você quer que eu faça? E ele respondeu, eu quero enxergar novamente. Eu quero ter a minha visão restituída. Eis que o mestre responde a ele, vá, você está curado. Por quê, queridos? Por quê? Aí o mestre diz, vá, você está curado. E aí ele justifica, porque você teve fé. Veja que é uma sequência lógica. Entenda, avalie, analise os seus passos, as suas atitudes, as suas ações, tudo aquilo que você tem construído, tudo aquilo que todo alimento que entra na sua boca, todo alimento que sai da sua boca, todo alimento que entra nos seus ouvidos, todos os alimentos que entram pelos seus olhos. O que você está falando, o que você está ouvindo, o que você está vendo, aonde tem colocado os seus olhos, o seu foco, aonde o seu coração, a sua mente está, meu irmão. É isso que vai trazer os seus resultados. É isso que vai trazer atendimento aos seus chamados e aos seus clamores. Então essa história do cego de Bartimeu aqui já se estendeu demais, eu poderia falar mais 30 minutos, eu tirei aqui várias lições que eu vou anotando, relevantes, que se a gente aplicar aqui dentro dessa história da cura do cego Bartimeu por Jesus, se você aplicar esse passo a passo, Jesus dá um passo a passo, isso aqui é um manual de instruções, é um passo a passo, se você seguir, você vai ter o que você deseja. Então eu poderia tirar aqui mais uns 30 minutos e narrar diversas lições, mas aqui eu já acho que é o bastante. Então veja, não pare pelas barreiras que surgirem no seu caminho. Não pare pelos elogios que surgirem no seu caminho. Pois o homem com o ego inflado, ele entra em imprudência, ele se torna imprudente. A imprudência te leva à derrota. Preste atenção nisso. Um homem com o ego inflado, ele se torna imprudente. A imprudência te leva à derrota. Então, querido, receba essa palavra em nome de Jesus, principalmente por esse momento que nós estamos passando de crise, esse momento cruel, de muitas incertezas, mas fica firme e segue ao seu objetivo, ao seu destino e supere todos os obstáculos como fez o cego Bartimeu e tenha certeza que a tua fé vai fazer o milagre acontecer. Em nome de Jesus. Receba paz, prosperidade, Deus lhe abençoe.
longos dias, belas noites, Orlando Paixão, receba minha paz e gratidão. Amém?